Mano, sério, eu tô sem palavras aqui, galera. Quando você achava que o autor de Jujutsu já tinha cagado todas as cerejinhas em cima do bolo, o maluco vai lá e põe outra. Salve, fiotes! E aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é um grande prazer receber vocês em mais um vídeo aqui no canal. Como todos vocês já sabem, o mangá de Jujutsu acabou, galera. Inclusive, eu fiz um vídeo muito legal aqui no canal falando sobre todos os vários problemas que esse último arco da história teve, e um outro também sobre vazamentos e rumores de uma possível continuação que a história vai ter e algumas pontas soltas ali que o final deixou. Mas ó, podem ficar tranquilos aí que eu vou dar uma de ninja aqui e já vou deixar os dois pra vocês, tanto aqui no card quanto em um comentário fixado no vídeo, pra caso vocês tenham curiosidade de ver depois desse vídeo aqui. Ok, beleza, e qual foi a presepada da vez? Bom, tem um certo mistério em Jujutsu que tanto o anime quanto o mangá nunca explicaram de fato, que é a questão de como o dedo do Sukuna foi parar dentro daquele abrigo meteorológico que fica do lado da escola do Yuji. E isso fica ainda mais estranho se você parar pra pensar que o dedo do Sukuna é um objeto amaldiçoado do grau especial. Ou seja, é um negócio que a galera da escola Jujutsu não ia deixar lá dando sopa pra qualquer mané mexer. Não, cara, isso sem contar que é muita coincidência, né? O dedo do maluco ter ido parar justamente na mão do cara, que foi literalmente criado para ser o recipiente perfeito pro Sukuna, né? A não ser que não seja... Bom, e aí o que rolou? Nosso querido Didi Akutami, né, que não explicou isso ao longo de toda a história do mangá dele, resolveu explicar isso do nada em uma entrevista que ele deu num evento. Durante uma entrevista no Jujutsu Kaisen Exhibition, que é um evento que acontece lá em Shibuya, no Japão, o autor respondeu que a melhor explicação é que isso foi parte de todo o plano do Kenjaku, que colocou propositalmente o dedo do Sukuna naquele lugar, sabendo que o Yuji iria se sentir atraído por ele em algum momento e por isso iria acabar encontrando onde ele estava. E cara, eu vou falar isso mais uma vez aqui, essa resposta dele reforça tudo que eu disse lá no outro vídeo. Tudo, absolutamente tudo que acontece na história de Jujutsu é por causa das ações do Kenjaku. Mesmo que isso não seja tão evidente desde o início, toda a estrutura narrativa foi construída tendo ele como pilar central. E o fato do autor ter dito que até isso foi uma parte calculada de todo o esquema do Kenjaku só mostra ainda mais o quão incrível esse personagem é. Não, e o pior de tudo, a gota d'água mesmo do negócio é que o autor faz ali uma construção super elaborada desse vilão, para depois descartar ele do jeito mais ridículo e sem sentido possível. Porque não entra na minha cabeça como que o personagem que foi a grande mente por trás de tudo que rolou na história de Jujutsu, né, que tava ali sempre 3 passos na frente de todos os personagens, foi pego de surpresa por um ataque do maluco que pipocou de trás de uma moita. Bom, mas aí o Didi Akutami explicou que na hora de criar a história e os personagens, ele tenta não deixar muitos detalhes totalmente cravados. Tipo, ah, tal coisa aconteceu desse ou daquele jeito, a origem de tal coisa foi essa, e por aí vai. Ao invés disso, ele tenta equilibrar as coisas contando só o suficiente da história do personagem para que qualquer possível furo de roteiro possa ser explicado dentro da trama. Eu pessoalmente acho que ele fez um péssimo trabalho nisso, porque ele não soube equilibrar merda nenhuma. A história acabou com um monte de informação faltando e alguns personagens principais mal desenvolvidos. Mas, segundo palavras do próprio autor aí, né, ele acredita que você deixar muita coisa definida na história, né, acaba impedindo que o personagem progrida, né, que ele consiga crescer naturalmente dentro da narrativa, o que eu discordo totalmente. Mas só pra vocês terem uma ideia como funciona a linha de raciocínio do cara, saca só o que ele respondeu quando perguntaram pra ele como que foi o processo de criação do trio principal da história. Eu tinha uma vaga imagem mental de como eu queria que eles fossem, mas não me concentrei muito nos detalhes. Se me perguntassem algo específico, eu poderia dizer algo do tipo, ah, acho que seria algo assim. Porque eu sinto que se eu deixar muitas coisas definidas, o personagem não vai conseguir progredir. Mas se eu não os desenvolver o suficiente, eles também não vão fazer sentido. Então eu quero achar o equilíbrio certo. No caso da Nobara, eu já tinha decidido a história dela e da família antes de ela ir pro colégio Jujutsu. E aí ele comenta algumas coisas sobre o Yuji também. No caso do Yuji, haviam aspectos que inevitavelmente precisavam ser abordados. Tipo o porquê de um objeto amaldiçoado de grau especial estar na escola dele. Então eu tive que fazer com que a conclusão lógica do espectador fosse a de que tudo fazia parte do plano do Kenjaku.
Depois que você chega mais lá pro final da história, você até consegue chegar nessa conclusão, né? Mas pra mim, galera, o autor acaba se atrapalhando muito nessa parada dele de querer deixar os detalhes meio nebulosos na história, porque por consequência disso, ele realmente acaba deixando coisas importantes de fora. Por outro lado, eu entendo que essa abordagem meio que sem compromisso do Didi Akutami com os personagens dele é o que faz de Jujutsu uma obra tão única. Nesse sentido, eu acho ele um autor muito bom. Ele não tem protecionismo nenhum com os personagens, ele vai lá e faz o que ele acha que a narrativa pede. Se tiver que matar algum personagem, ele mata e já era. Além disso, ao contrário da maioria dos autores, ele não se importa muito com a opinião dos fãs não. Apesar que eu acho que o Sukuna ter sido o vilão final da história foi puro fanservice. E eu entendo que ele é um personagem da hora, poderoso e tudo mais, só que faria muito mais sentido para a narrativa ter o Kenjaku como vilão. Agora me fala aí, o que você achou da explicação do Didi Akutami? Será que agora esse maluco vai começar a explicar todos os mistérios e pontas soltas que ele largou ao longo da história? E ó, já aproveita que você tá nessa, usa aí a sua energia amaldiçoada para acertar o botão do like do vídeo, para dar aquela força maneira pro nosso trabalho que a gente faz com todo o carinho do mundo para vocês. Te agradeço de coração pela força e espero que você tenha uma semana sensacional pela frente. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!